bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 1, diz que a lei principal, amar a Deus. Então vamos ler aqui. Estas são as leis, isto é, os seus decretos e os mandamentos que Yahvé, o Senhor vosso Deus, ordenou, que eu vos ministrasse, a fim de que os coloqueis em prática na terra na qual estáis adentrando, com o objetivo de tomardes posse dela. Sendo assim, tu, teus filhos e teus netos temerão a Yahvé, o Senhor teu Deus, e obedecerão a todos os seus estatutos e mandamentos que eu hoje vos ordeno, para que os guardes durante toda a vossa existência, a fim de que teus dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti, e te multiplicará a descendência, conforme te afirmou Yahvé, Deus dos teus pais, ao entregar-te uma terra onde mana leite e mel. Ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. E aqui ele fala mais: amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo o zelo e perseverança a teus filhos. Conservarás sobre as escrituras quando estiver assentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás estas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua destra como filactérios. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da casa e em teus portões. Então aqui Deus havia dado essas leis aqui, esses mandamentos para Moisés. Então Moisés aqui, ele passou isso para o povo, que se eles quisessem entrar na terra prometida, eles precisariam guardar os mandamentos que o Senhor havia dado a eles. Para Deus tirar o povo do Egito, Deus usou 10 pragas, mas Deus usou 10 mandamentos para moldar o povo, para transformar o coração deles. E todos nós, seres humanos, nós precisamos, gente, de normas, de regras, porque senão as coisas viram bagunça, literalmente. Então aqui, Moisés advertia eles a guardar esses mandamentos e amar ao Senhor, guardar, ter temor, ter amor, para que os seus dias se prolonguem sobre a terra que o Senhor estava dando a eles. Então aqui, a lei principal, e isso é até os dias de hoje, gente, é essa: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E Jesus ainda acrescentou: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, porque aqui eles iriam ir para um lugar abençoado, próspero, fértil, aonde eles já chegariam, gente, com um lugar pronto. Cisternas já teriam sido cavadas, poços, já tinha plantação, já tinham árvores frutíferas. Era somente o povo chegar ali e possuir a terra. Já estava tudo pronto, Deus estava dando tudo para eles, mas a murmuração impediu que eles entrassem. E aqui ele fala que todas estas palavras que hoje eu te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo o zelo e perseverança a teus filhos.
Conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao levantar-te, ao sentar-te, ao deitar-te. Nós precisamos trazer o reino de Deus para dentro da nossa casa. Nós, pais, precisamos fazer o que manda aqui. Tirar um tempo com os nossos filhos, netos, enfim, sobrinhos. Sentar, gente, e instruir, ensinar a palavra. Leia historinhas bíblicas para eles. Comprem livrinhos de historinha, comprem bíblias infantis que já tem tudo resumidamente ali e animado em forma de desenho. É mais fácil para as crianças aprenderem a palavra. Invista no futuro deles. Se eles já estão crescidinhos, compra outra, porque nós precisamos, gente, investir neles, assim como nós precisamos investir em nós. Amarás a Deus. Nós precisamos ensinar essas crianças a andar no caminho em que elas devem andar, porque quando elas crescerem, elas não irão se desviar dele. E isso é função de nós, pais, ensiná-los a ter temor, a ter amor, zelo pelas coisas do Senhor, pela casa de Deus, na escolinha que eles vão, a cuidar os brinquedos, ajudar a professora a organizar a sala, não desperdiçar material. Mas nós precisamos ensiná-los, gente, e isso em todos os sentidos. A ter temor pelas coisas de Deus, amor, zelo, amor pelo próximo. E nós precisamos ensinar isso para eles. Ter amor. Olha o que diz aqui também em Malaquias capítulo 3, versículo 16, diz assim: Então aconteceu que aqueles que ainda temiam Yahvé conversaram uns com os outros, e o Senhor ouviu as suas orações com atenção. E diante de Deus foram escritos um sefer, livro, todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus, como memorial acerca dos que temiam o Yahvé e honravam o seu nome. Portanto, eis que naquele dia preparei, quando eu agir, declara o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro particular. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o maldoso, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Então, olha o que Deus, mais uma vez aqui, já com o profeta Malaquias, né? Deus colocou aqui que aqueles que o temiam reverentemente, ou seja, aqueles que tinham amor verdadeiramente pelo Senhor, pela sua obra. Se você ler o capítulo 3 de Malaquias, você vê ali que ele fala sobre dízimos e ofertas, aonde o povo questiona, né, ao Senhor. Eles perguntam, porém, parem de roubar o que é de Deus. Então aqui, se vocês lerem esse capítulo, vocês vão ver que o povo questionava o porquê que o ímpio prosperava mais que eles, o porquê que tal coisa, sabe por quê? Porque aquelas pessoas, mesmo sem ter temor de Deus, mas quando tem pessoas, gente, que não conhecem a palavra, mas elas fazem o que manda a palavra, mesmo sem saber. Tem pessoas que fazem doações, tem pessoas que apadrinham crianças, ajudam quem tem fome. Jesus disse o quê? Como vou saber que você me ajudou? Quando você alimentar um dos meus pequeninos, quando você der roupa para alguém. E Jesus seguiu falando. Então tem muitas pessoas que praticam a palavra. Eles estão prosperando, mas eles estão ajudando.
Eles não estão retendo para sua própria condenação, mesmo sem conhecerem a palavra. Por isso que muitas vezes nós cristãos, às vezes a gente questiona, mas aquele lá nem serve a Deus, não devolve o dízimo e está lá, sabe por quê? Porque aquela pessoa, mesmo sem ela devolver o que é do Senhor, ela auxilia o próximo. Ela é aquela pessoa que estende a mão, ela guarda o que está escrito aqui na palavra, de dar a esmola, de abençoar. Enquanto muitas vezes o cristão, gente, ele retém. Quando ele estava no mundo, ele bebia, ele ia em festa, ele fumava, ele se drogava, ele passava a noite na night, e isso não era barato. Mas para isso ele investia. Mas depois que ele se converte, entre aspas, né? Se converte, ele fecha a mão. Aí ele não pode ajudar na obra. Ele não pode levar um litro de leite quando o pastor pede para fazer uma cesta básica para alguém que precisa. Mas enquanto ele estava no mundo, ele pagava as coisas do mundo. E não era barato, mas ele pagava. Hoje, se o pastor pedir uma oferta para comprar qualquer coisa, tem gente que se recusa. Então é por isso que muitas vezes o ímpio que não conhece a palavra prospera e o cristão não prospera. Porque o cristão retém às vezes para sua condenação. Tem cristão que é assim. Então, gente, tem coisas que nós precisamos mudar o nosso pensamento. A palavra diz isso. Quando a gente muda o pensamento, as nossas atitudes mudam. Então tem pessoas que vêm para Jesus, gastavam um horror de farmácia. Era o meu caso. Mas o meu salário ficava todo na farmácia. Mas aí eu vim para Jesus, hoje não, eu não posso ajudar, capaz. É assim. Mas eu prefiro 1000 vezes poder ajudar, contribuir com algo e saber que Deus está suprindo, não é barganha. Porque eu sei que mais abençoado é o que dá do que aquele que recebe. Quando eu dou algo para alguém, eu sou mais abençoada do que aquela pessoa que está recebendo. Deus está sempre provendo na minha casa, provendo com a saúde, provendo no financeiro, provendo em todas as áreas da nossa vida. Só que às vezes a pessoa não percebe, ela quer ver só no financeiro. Mas a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dor. A nossa vida espiritual, nós temos crescimento. Na nossa vida familiar, na nossa vida, né, no nosso casamento, nas nossas finanças, no nosso trabalho, tudo a gente vê a mão de Deus. Quando nós temos amor, quando nós temos o coração voltado para as coisas do Senhor. Então que você tenha esse entendimento. Amar a Deus é amar o próximo, é amar as coisas do Senhor, é ter zelo pelas coisas do Senhor. Aqui eles levavam o pior para Deus. Eles levavam o animal machucado, não podia. Eles levavam o pior e queriam receber o melhor. Então, quantas vezes a pessoa é assim? Ela dá o que sobra. Também. É assim que ela trata a Deus. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Então, amar a Deus, gente, não estou falando de dinheiro. Mas amar a Deus é colocar Deus como prioridade na nossa vida, em todos os sentidos. É colocar o Senhor acima de tudo. É saber que primeiro vem Deus, depois vem o casal, depois vem os filhos. Só que tem gente que inverte as ordens de tudo, coloca primeiro os filhos, o marido aqui, a esposa ali, depois lá, se sobrar um espacinho, Deus entra. Está errado. Amar a Deus é a lei principal, é o principal mandamento. Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Só Ele adorarás, só a Ele prestará culto. E quantas vezes o povo de Israel se prostituiu a outros deuses, viraram as costas para o Senhor, foram escravos. Aí Deus levantava alguém para libertar eles da escravidão.
Mas primeiro eles ficavam ali, escravizavam por anos. Anos eles ficavam, às vezes 12 anos. Amalequitas subiam, roubavam tudo, deixavam eles sem nada. E não era isso que Deus tinha para eles. Mas aí quando eles lembravam que Deus existia, que estava demais o jugo, aí eles clamavam. Aí eles lembravam que Deus existia, e muitas pessoas são assim. Elas só lembram que Deus existe na hora da dificuldade, na hora que o problema se levanta, na hora da enfermidade. Daí ela lembra que ela tem Deus. Mas enquanto está tudo bem, para quê? Ela não reza, como se diz, não faz uma oração, não faz um agradecimento, não vai num culto, ou não vai em uma missa, não vai, nem para agradecer. Ela não é capaz nem de entrar só para dizer assim: Senhor, muito obrigado pela saúde, muito obrigado pela minha vida, muito obrigado pela minha casa. Nem em casa ela ora. Então, as pessoas às vezes só oram, gente, em tempos de guerra, em tempos de dificuldade. Mas a palavra fala que virão dias trabalhosos e nós precisamos estar preparados para suportar esses dias. Nós precisamos estar revestidos de todo o poder do alto, de toda a armadura, gente, amando a Deus, guardando os seus mandamentos, guardando a sua palavra. E aqui Deus disse: e vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Sempre tem situações em que você vê a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve, do justo e do injusto. Quando as pessoas são corretas diante de Deus, você vê isso nitidamente. E aqui ele fala ali, e diante de Deus foram escritos o nome, gente, no livro, todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus. Então, os nomes daqueles que amam a Deus verdadeiramente, ele está escrito no livro da vida. Aquela pessoa que prioriza Deus, aquela pessoa que prioriza a vontade de Deus, aquela pessoa que ela se doa, gente, para a obra, ela se doa para tudo, ela não tem tempo ruim. É aquela pessoa que, se a pastora disser, o pastor, me ajudem em oração, ela está ali. Vamos orar por tal coisa, aquela pessoa está ali. Porque não é só dinheiro, gente. É luta, é batalha. Tem pastor, gente, que amanhece orando, de joelho dobrado em cima de um altar, clamando pela vida do membro, pelos familiares dele, que estão enfermos muitas vezes. O espírito da morte está rondando e o pastor está ali clamando, pedindo uma palavra para Deus. Deus dá a palavra, ele ora e diz para a pessoa: agora você ora assim, e Deus dá o livramento. Mas é oração, é comunhão, é estar no mesmo pensamento, gente. O pastor não faz a obra sozinho. Se nós, membros, diáconos, obreiros, enfim, aqueles que auxiliam, não estiverem no mesmo pensamento, na mesma visão, a obra não anda. Ela fica estagnada, paralisada. Porque a obra, gente, ela é do Senhor. E Deus dá a direção do que é para ser feito. Então, faça uma reflexão desta palavra. Leia Malaquias capítulo 3, do versículo 16 ao 18. Leia todo o capítulo de Malaquias. É um livro pequeno, ele tem apenas 4 capítulos. É um dos profetas menores, como a gente diz, da Bíblia. E leia, está na Bíblia. Profetas maiores e menores, não é porque ele era um profeta menorzinho, não. É porque os livros são menores. Profetas maiores são Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías, aonde os livros têm 60 capítulos, 50 e poucos. E aqui são 4 capítulos, por isso nós chamamos de profetas menores. Então, leia esse livro. Você vai ter muito entendimento aqui. Deuteronômio, onde eu li, leiam, gente, leiam, para você ver tudo que está escrito.
Deus disse: eis que eu deixo a bênção e a maldição, escolham a bênção. Deus deixa a opção, livre-arbítrio. Então, ame ao Senhor, busque ao Senhor, tenha zelo pela casa de Deus, pelas coisas do Senhor, priorize o Senhor em primeiro lugar, ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. Então, reflita nesta palavra, que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Senhor, que ouvem esta palavra, que eles sejam abençoados, edificados, que o Senhor possa estar trabalhando na vida, no coração, na mente, Pai, que essas pessoas tenham o Senhor como primordial nas suas vidas. O Senhor em primeiro lugar, aprendam a amar ao Senhor, guardar os seus mandamentos, para que eles possam ter uma vida prolongada aqui na terra, uma vida abençoada, uma vida próspera, Pai, uma vida fértil, produtiva, porque é isso que o Senhor tem para nós. A terra que mana leite e mel, o Senhor tem o melhor, e que estas pessoas comecem a viver o melhor do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, no nome de Jesus.